Muito bem, a gente segue com o nosso noticiário e, como anunciado, hoje tem programação especial de eleições. Nós seguimos aqui na Band News Difusora FM com as sabatinas com candidatos à Prefeitura de Manaus. Bom, iniciamos lá no fim do mês de agosto e agora a gente chega à última entrevista desta rodada, que é para levar até você as propostas dos candidatos à Prefeitura para uma Manaus melhor, o histórico político também. Tudo isso em entrevistas na bancada aqui da Band News Difusora FM. Lembrando que são 40 minutos de entrevista, a gente vai colocar o tempo na tela e teremos também mais 1 minuto para considerações finais. Hoje quem está conosco aqui para falar com você, ouvinte, sobre propostas para Manaus é o candidato à Prefeitura pelo PT, Marcelo Ramos. Seja muito bem-vindo conosco aqui, candidato. Muito obrigado pela gentileza de ceder parte do seu tempo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o futuro da nossa cidade. Muito bem, a gente vai falar então nos próximos 40 minutos. Eu peço já que o Thiago Pantoja, nosso operador da live, coloque o tempo na tela. Candidato, dá para acompanhar ali, ó. Tem um telão aqui em cima que dá para acompanhar e fazer o controle do tempo para a gente então tratar essas questões relacionadas à cidade de Manaus. Muito bem, vamos lá, tempo valendo a partir de agora, Thiago, por favor. Candidato, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das queimadas que atingem aqui o estado do Amazonas. Esse ano a gente vem enfrentando a situação da fumaça, por exemplo, nas cidades, desde o início do mês de julho ali, ou seja, começou mais cedo. E nesse ano, os números do INPE mostram que a gente já tem o segundo semestre pior desde 1998. Tem recorde de queimadas em julho, recorde de queimadas em agosto, e eu acho que a gente está se encaminhando, infelizmente, para um recorde em setembro também. O governo federal ele recebeu muitas críticas pelo fato de que a mobilização mais forte mesmo em relação ao combate às queimadas, ela começou a se dar quando São Paulo foi atingida por essas fumaças, por essa fumaça toda e por essas queimadas. Isso gerou uma série de críticas e eu, particularmente, também teci algumas críticas em relação a isso ao governo federal. O governo federal é o governo Lula, do qual o senhor é aliado, o senhor foi indicado, inclusive, pelo atual presidente da República para concorrer aqui. Então eu queria fazer 2 perguntas ao senhor. A primeira, como é que o senhor avalia a condução do governo Lula em relação às queimadas que nos atingem aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, nos estados do Norte? E segundo, o senhor como um aliado do atual presidente da República, em uma eventual eleição sua, como seria a sua condução junto ao governo federal quando precisasse reivindicar questões importantes para a cidade de Manaus? Seria uma postura incisiva ou, infelizmente, acabaria tendo aquelas relações mais políticas que a gente vê acontecendo ao longo dos anos? Primeiro, vou começar pelo fim. A minha conduta seria de autonomia e autoridade, como sempre foi em qualquer cargo público que eu ocupei. Eu, dia desses, conversava com o presidente Lula e falei, olha, quando eu for prefeito eu vou lhe pedir muito. E ele disse, Manaus não pede, Manaus exige. Então, Manaus não pode ter uma atitude de subserviência nem ao governador do estado e nem ao presidente da República. Se eu for eleito prefeito de Manaus, eu vou exercer a autonomia e a autoridade que o povo de Manaus vai me conceder pela sua vontade soberana. E já demonstrei isso. Quando começou a fumaça, mesmo sem ter mandato, eu fui a Brasília, conversei com o chefe de gabinete da ministra do Meio Ambiente, que por sinal é um procurador do estado aqui do Amazonas, conversei com o Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, e cobrei providências, porque efetivamente o prefeito de Manaus não pode impedir a produção da fumaça e nem pode impedir que a fumaça chegue aqui. Agora é importante dizer que a questão ambiental é de competência compartilhada, é responsabilidade das prefeituras, do governo do estado e do governo federal. As prefeituras naquelas cidades do sul do Amazonas, infelizmente a maioria delas são aliadas dos desmatadores, por questões políticas e interesses econômicos da região. O governo do estado não tinha um só brigadista, nenhum, e bombeiro não faz esse tipo de atividade. Então foi preciso que o governo federal passasse recursos para o governo do estado para que o governo do estado contratasse brigadistas. O governo federal conseguiu chegar lá antes do governo do estado, que está aqui. Então tem uma responsabilidade compartilhada. Agora, como prefeito de Manaus, é importante anunciar medidas que possam mitigar danos. Nós precisamos preparar as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família,
para problemas respiratórios que se agravam nesse período. Nós precisamos fazer orientação para o uso de máscara, orientação para evitar atividade física em área aberta no período em que a qualidade do ar esteja muito baixa. Então, é uma atitude de autoridade e de compromisso com o cuidado com a nossa cidade. O senhor não acha que demorou um pouco para que tivéssemos medidas mais efetivas também? Até a mobilização, a cobrança do governo federal em relação às outras esferas? Eu acho que demorou de todas as partes. Demorou do governo federal e demorou mais ainda do governo do Estado. O governo do Estado que está aqui conseguiu ser mais lento que o governo federal que está em Brasília. Isso é lamentável. Candidato, o senhor foi vereador de Manaus, foi deputado estadual, foi candidato ao governo, teve uma votação ali expressiva, mas o senhor se aliou ao ex-ministro de Transportes, Alfredo Nascimento, né, em um momento que o senhor combatia a corrupção, combatia ali na própria Assembleia Legislativa, fazia uma série de denúncias, mas para se candidatar o senhor se aliou a um gestor, que foi uma pessoa que foi 3 vezes ministro dos Transportes, não cumpriu nem metade do que prometeu para cá, para o Amazonas, foi estrada, portos, aeroportos, enfim. Como é que a população pode confiar que o senhor é uma boa solução, né? Vai ter uma boa gestão, longe da corrupção, longe, uma que vai cumprir a sua gestão, se o senhor se aliou a esse tipo de pessoa? Diane, você acompanha minha vida pública, acho que quase desde o início, né? Desde Sim. Vereador, deputado estadual, deputado federal. Já fui gestor, já fui secretário. E uma das marcas da minha vida pública é que eu tenho todas as minhas contas aprovadas por unanimidade. Todas, em todos os lugares que eu passei. Eu recebo muitas críticas por minhas posições políticas, mas ninguém me chamou de desonesto. Nunca. Nunca ninguém apontou um desvio de conduta ético na minha caminhada de vida pública. Eu fui candidato a governador em 2014 pelo PSB, quando eu era deputado estadual ainda, e sem mandato, em 2016, fui candidato a prefeito pelo PR, hoje PL. E fui candidato a prefeito pelo PR porque foi o único partido que me deu a legenda para disputar a prefeitura. O PSB, o Serafim era candidato, o PT, o Zé Ricardo era candidato, o PDT apoiou o Zé Ricardo e não tinha nenhum partido que eu pudesse concorrer. A rede, que tinha acabado de se constituir como partido, não tinha tempo de TV. E eu fui candidato pelo PR com a mais absoluta autonomia e quem acompanhou minha campanha pôde perceber isso. Tanto é verdade que o povo entendeu isso, que eu fui ao segundo turno e tive 47% dos votos, quase 500 mil votos no segundo turno. Então, isso é absolutamente tranquilo, porque a minha vida pública é o meu lastro de honestidade e de correção. Candidato, eu vou insistir um pouquinho na pergunta do Rafael Campos sobre essa questão relacionada à crise climática e tudo que poderia ser feito e tudo que poderia não ser feito. No ano passado, a Prefeitura de Manaus ela implantou e tentou implementar o Comitê Municipal de Mitigação e Combate aos Efeitos da Crise Climática, né? Pelo menos do ano passado até aqui, nós não tivemos efeitos concretos desse comitê, que inclusive reúne especialistas multidisciplinares, mas pelo que a gente entende ali, falta um rumo, uma gestão. Como o senhor pretende atuar, caso eleito, no Comitê de Combate e Mitigação aos Efeitos Climáticos em Manaus? Paulo, primeiro nós precisamos ter uma legislação. Nós temos um vazio legislativo sobre medidas mitigatórias dos efeitos da crise climática. Eu fui relator do projeto de lei da deputada Tabata, que criou as linhas gerais para os planos estaduais e municipais de mitigação dos efeitos da crise climática. Então, o primeiro desafio ele é legislativo. Nós precisamos preencher um vazio legislativo aprovando o Plano Municipal de Mitigação das Crises Climáticas. Nós criamos um comitê de meio ambiente na nossa campanha, e na primeira reunião do comitê, o professor Henrique, que é professor doutor, diretor do INPA, ele mostrou um dado que é muito significativo, Paula, porque ele mostrou que os efeitos da crise climática impactam de forma mais dura as populações mais vulneráveis. Quando o rio enche muito, primeiro é a casa dos pobres que ele alaga. Primeiro são os filhos dos pobres que adoecem pela falta de saneamento básico. Então nós precisamos entender que os efeitos da crise climática também têm consequências sociais, porque eles atingem de forma mais dura os mais humildes. E precisamos preparar as cidades para isso. As cheias vão ser mais cheias,
as secas vão ser mais secas, as chuvas vão ser mais torrenciais, nós precisamos tirar as pessoas que moram em área de risco, para isso é preciso uma política habitacional séria, e quando eu falo de política habitacional séria, eu falo com a autoridade de quem representa um governo que fez todas as unidades habitacionais de interesse social da cidade de Manaus, todas. Viver Melhor, Osias Monteiro, o que tem de unidade habitacional de interesse social em Manaus são legados dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Agora, o problema é que você não pode fazer a unidade habitacional e manipular os beneficiários dessa unidade. Aí você coloca gente que não precisa para dentro da casa moradia popular e continua deixando as pessoas morando em local de risco. Nós vamos priorizar as pessoas que moram em local de risco, ter um critério sério de seleção e de distribuição dessas unidades habitacionais para que a gente possa diminuir os efeitos da mudança climática na vida das pessoas. Isso tem muito a ver com moradia também. Tá, só para eu entender, essa questão da lei seria local? Porque, lei local. Porque em nível nacional já tem um plano nacional. É porque assim, Paula, o projeto de lei da Tabata, que virou a lei, ele cria as normas gerais para as leis estaduais e municipais. Ou seja, o que tem que estar contido na lei estadual e na lei municipal. Nós já temos uma lei federal, mas precisamos ter uma legislação estadual e uma legislação municipal, porque, obviamente, a crise climática, ela impacta de forma diferente nas esferas federativas, na União, nos estados e nos municípios. E ela impacta de forma mais dura nos municípios, porque o município é o único ente federativo real. A União é uma abstração, o Estado é uma abstração, a cidade não, é onde as pessoas moram. Então é preciso muito cuidado com a elaboração dessa legislação para que a gente consiga mitigar esses danos. Então a Prefeitura de Manaus criou um comitê inócuo, que não faria absolutamente inócuo, como muitas das coisas que a Prefeitura de Manaus fez nos últimos 4 anos. Muito bem, vamos avançar aqui então agora para outro tema importante, que é a mobilidade urbana. No seu plano de governo, o senhor fala em aumentar a velocidade média das frotas, da frota de transporte público, criando corredores exclusivos para esse transporte coletivo. Não tem lá especificado, não queria lhe perguntar, onde seriam implementados esses corredores? Lembrando, não ignorando, que a gente teve tentativas já de corredores exclusivos, como o Antigo Expresso, que depois virou a Faixa Azul, projetos que foram alvos de muitas críticas e projetos que, na prática, acabaram por fracassar. Como é que seriam esses corredores exclusivos? Onde eles estariam, candidato? Rafael, nós queimamos uma ideia estruturante para um sistema de transporte coletivo e de mobilidade urbana. Foi corredor exclusivo de ônibus que resolveu mobilidade urbana em Curitiba, que resolveu mobilidade urbana em Bogotá, que resolveu mobilidade urbana em Medellín, que resolveu parte da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Foi a partir do BRT que multiplicou por 200% a quantidade de passageiros no transporte coletivo do Rio de Janeiro e, portanto, isso alivia bastante o trânsito também, além de dar viabilidade econômica para a operação de ônibus. Aqui, a boa ideia foi queimada. E vamos lembrar por que ela foi queimada. Ela foi queimada na época do Expresso porque o Alfredo ia virar ministro e inaugurou antes da obra estar pronta. E aí você tinha um caos, não tinha ônibus suficiente, as pessoas iam para o terminal e não tinham como sair do terminal. E depois o Arthur, nas vésperas da eleição, pintou uma faixa azul e chamou de BRT. BRT não é isso. BRT tem a ver com a construção de abrigos, tem a ver com você passar o máximo de linhas de ônibus possíveis para dentro do corredor e não fazer o que fizeram na faixa azul, em que você tinha poucas linhas dentro do corredor, a maioria das linhas fora do corredor, não resolveu o transporte coletivo, colapsou o transporte individual e as pessoas se irritam. Além do mais, você não pode fazer corredor exclusivo de ônibus onde só tem 3 faixas de rolamento, como por exemplo na Constantino Neri. Em compensação, em outras vias da cidade, o corredor está consolidado, mesmo sem fiscalização. É residual quem entra no corredor exclusivo de ônibus na Noel Núcleos. É residual quem entra no corredor exclusivo de ônibus na Cosme Ferreira. Acontece que em alguns lugares, como por exemplo na Cosme Ferreira, você tem o corredor do lado esquerdo e estacionamento irregular do lado direito. Aí você tem uma faixa de rolamento comprometida. Então nós vamos consolidar corredor onde ele não colapsa o trânsito. Fazer obras de infraestrutura de alargamento de vias em parcerias com o governo federal, porque a prefeitura não tem capacidade de fazer essas grandes obras com recursos próprios para garantir o aumento da velocidade média da frota. Com todos os problemas do Expresso, Rafael,
O Expresso elevou a velocidade média da frota de ônibus de Manaus para 37 km por hora. Quando eu fui do SMTU, em 2007, a velocidade média era de 27 km por hora. Sabe qual é a velocidade média da frota de ônibus em Manaus hoje? 12 km por hora. Se o ônibus anda muito devagar, ele demora muito. Se ele demora muito, ele passa muito lotado. E se ele anda muito devagar, eu preciso de mais veículos para a mesma linha. Portanto, eu aumento o custo da operação e aumento a tarifa. Lembrando que a tarifa de Manaus hoje ela é R$ 4,50 por passageiro, mas ela é R$ 7,20 por cidadão. Porque a prefeitura hoje tem um subsídio direto e deposita na conta das empresas de ônibus 38 milhões de reais todos os meses, mais de 400 milhões de reais por ano. E o que é mais inusitado, quem diz os números que justificam esses 38 milhões de reais não é a prefeitura, é o Sinetran, num sistema controlado única e exclusivamente por eles. Isso é uma brincadeira. Quando você não tinha subsídio direto, o subsídio era apenas o desconto no ISS, tudo bem, mas com subsídio direto, óbvio que o controle da bilhetagem tem que estar dentro do gabinete do prefeito numa sala de situação. Então, nós vamos fazer as obras de infraestrutura necessária, colocar sinalização inteligente, embarcar tecnologia. Hoje, se eu pedir um Uber, eu não vou para a porta da minha casa antes do Uber chegar, porque eu fico controlando aqui a hora que ele vai chegar, no celular. Todos os ônibus de Manaus têm GPS. Por que o cidadão não tem no celular dele e não vai para a parada de ônibus só quando o ônibus já está chegando? Então, nós vivemos numa cidade impactada pelo passado da cabeça dos seus gestores. Chegou a hora da gente superar isso e nós vamos superar. Nós vamos, pelo menos nos 4 anos, dobrar a velocidade média da frota para garantir menos tempo de espera, menos lotação e, consequentemente, uma operação mais barata. A gente teria corredores, então, ali na Cosme Ferreira? Já temos. Max Teixeira? Nós já temos. Nós já temos corredores nessas áreas. Não, mas aí funcionaria de verdade, no caso. Só não tem fiscalização. Agora, se você passar por lá, mesmo sem fiscalização, é residual a quantidade de carros que entram no corredor. Aonde que não é residual a quantidade de carros que entram no corredor? Na Constantino Nery. Por quê? Porque a Constantino Nery é uma via muito estreita para ter corredor. Então, enquanto você não fizer uma obra estruturante na Constantino ou conseguir mudar parte do fluxo, por exemplo, para Djalma Batista, você não tem como consolidar um corredor na Constantino. Isso vai irritar as pessoas, não vai resolver o problema do transporte coletivo e vai colapsar o transporte individual. Candidato, o senhor foi diretor-presidente do antigo Instituto Nacional, o Instituto de Transportes Urbanos, né, o IMTU. Na época, lá da gestão do Serafim Correia, que foi iniciada em 2005. O seu adversário, Amon Mandel, afirma que a sua gestão à frente do IMTU foi um dos pivôs para o processo de degradação do serviço de transporte público. Isso porque tanto o Serafim quanto o senhor não teriam adotado as sugestões de estudo da Universidade de Brasília, né, que ali apontaram uma série de sugestões que poderiam ser adotadas para fazer com que as empresas cumprissem a troca de ônibus, enfim, cumprissem uma série de coisas que melhorariam o sistema de transporte coletivo, transporte de ônibus. E também evitariam o monopólio do sistema de transporte público e a série de problemas que a capital enfrenta hoje. Na época, essas sugestões foram substituídas, segundo o candidato, por critérios subjetivos e ineficientes para a estruturação do transporte público de Manaus. Como que o senhor responde a essas acusações e como que o senhor pretende reverter essa situação agora? Olha, o Amon é um cara muito jovem, muito impetuoso, inteligente, mas absolutamente imaduro, despreparado ainda para viver a responsabilidade de ser prefeito da cidade de Manaus. Eu lembrei ele naquela época que quem aprovou as minhas contas do SMTU foi o pai dele, o Mário Melo, que era presidente do Tribunal de Contas, e as minhas contas foram aprovadas por unanimidade. Essa questão foi objeto de uma ação judicial e nós vencemos a ação judicial. O Ministério Público provocou a Justiça e a Justiça disse que o modelo adotado foi o modelo correto. Então, está absolutamente superado. Foi feito o que podia ser feito naquele momento. Eu fui presidente do SMTU por 7 meses para apagar um incêndio, talvez no momento mais grave de crise do sistema de transporte coletivo de Manaus. Você deve lembrar, foram greves, queimaram ônibus e o prefeito resolveu trocar o presidente do SMTU, que era o Miyamoto, por mim, que era vereador, e eu cumpri um papel nos 7 meses de apagar um incêndio e voltei para a Câmara porque eu precisava voltar por conta do prazo eleitoral. Isso é algo superado.
Só para a gente concluir, nesse período foi aprovado também um novo contrato das empresas? Foi feita uma nova licitação autorizada por determinação judicial. Por determinação judicial, né? E teve toda... Durou quanto tempo após? Trans de Manaus, né? Ali foram 5 ou 10 anos, o senhor lembra? O contrato era de 10 anos, se eu não me engano, Paula, mas o amazonino, quando virou prefeito, ele acabou destratando e fazendo um novo processo que manteve as mesmas empresas. O valor é de 2 bilhões, eu acho, né? O valor global, né? Global. Se ele tivesse valido, eu acho que na verdade eram 10 renovável por mais de 10. Isso foi em 2007. Sim. Mas acabou que o amazonino interrompeu o contrato, fez uma nova licitação, que continuaram as mesmas empresas, inclusive as novas empresas. Se você lembrar, quando eu entrei na USMTU, nós tínhamos a cidade de Manaus, que era o caos. Sim. No lugar dela entrou a Via Verde, que até hoje talvez seja a melhor operadora do nosso sistema de transporte coletivo. Então, nós trocamos as áreas que eram mais críticas da cidade, que eu repito, foi o que foi possível fazer no período de 7 meses que eu fiquei à frente do órgão. Candidato, vamos falar um pouquinho sobre ideologia, porque a gente oscila, né? Vai para o plano de governo, um pouco da trajetória e também fala um pouco de ideologia, porque, afinal de contas, aqui a gente precisa entender o perfil completo do candidato, né? Não somente as propostas. O senhor começou no PCdoB, aí foi para o PSB, aí o senhor vai me corrigindo, foi no PSD e foi para o PR, que depois virou PL, aí voltou para o PT. Então, o senhor não esteve sempre na esquerda, né? Teve que estar em outros partidos até para se viabilizar eleitoralmente, como o senhor acabou de dizer aqui para a Diene, sobre o que foi necessário para o PR. O senhor se considera, de fato, um candidato de esquerda raiz ou é a necessidade que faz o candidato, que faz o político? Paula, você também já acompanha minha vida pública, que é longeva. Eu estive sempre no campo democrático e progressista. Eu não sou um esquerdista radical, eu tenho uma visão de economia que talvez não caiba numa esquerda tradicional. Eu sou daqueles que acreditam que o poder público não gera riqueza, quem gera riqueza é a iniciativa privada. O orçamento público é um subproduto da pujança da iniciativa privada. Então, o papel do poder público é criar um bom ambiente de negócios para que a iniciativa privada possa prosperar, isso gera impostos e o poder público possa atender às demandas sociais mais urgentes. Saúde, educação, saneamento básico, transporte público. Isso não é uma visão de uma esquerda tradicional, que tem uma visão um pouco mais estatizante. Mas eu acho que a esquerda no Brasil ela não é um quadrado, ela não é todo mundo no mesmo formato. Eu diria que tem um pensamento econômico muito parecido com o ministro Haddad, que é um cara que tem uma visão da importância da economia, da vida real. Nós, queiramos ou não, nós vivemos num mundo e num país capitalista e precisamos entender as relações estabelecidas nesse país. Então, eu sou um democrata, um progressista. Eu tenho opiniões que às vezes são muito alinhadas com a esquerda, acho que a maioria delas. Agora tenho, acima de tudo, um compromisso democrático inafastável, até porque, Paula, eu acho que existem alguns valores que não conseguem nos dividir entre esquerda e direita. Vamos lá. O desafio de lutar contra a fome é da direita ou da esquerda? O desafio de lutar pelo direito ao trabalho, pelo direito a um meio ambiente equilibrado, pelos direitos humanos, pelo direito a que a criança tenha uma escola, a que a mulher tenha uma unidade de saúde digna. Isso é de direita ou de esquerda? Isso é humanitário, é civilizatório, isso une todos. Eu não acho que essa eleição seja uma eleição entre Lula e Bolsonaro ou entre direita e esquerda. Essa é uma chance que Manaus tem de que todos que querem o bem da nossa cidade se deem as mãos para a gente superar dificuldades que são históricas. Se alguém que tem um pensamento de direita ou que é eleitor do Bolsonaro me apresentar uma solução efetiva para um problema da cidade, eu não vou dizer não quero essa solução porque você votou no Bolsonaro. Eu não quero saber da ideologia de quem quer ajudar Manaus. Eu quero juntar todas as pessoas que queiram o bem de Manaus. Eu tenho muito orgulho de ser o candidato do presidente Lula, porque o presidente Lula só fez o bem pela nossa cidade. Todas as obras de infraestrutura social e física da cidade de Manaus são legado dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. Física, arena, ponte, viver melhor, Proama, ampliação do aeroporto e por aí vai. Social, ProUni, Bolsa Família, Pé de Meia. Então, esse legado é um legado que me orgulha. Agora, não cabe só nas mãos da esquerda superar dificuldades
dos problemas históricos que a cidade de Manaus tem. É preciso ter capacidade de juntar todos. E acho que esse é o nosso grande desafio. Caso eleito, o senhor teria secretário bolsonarista desde que ele trouxesse propostas? Se ele trouxesse soluções objetivas e se ele não utilizasse a secretaria para fazer proselitismo eleitoral, não vejo problema nenhum nisso. Eu não vou pedir atestado ideológico dos meus secretários. Claro que eu tenho um compromisso com o grupo político que me apoia, mas não vou pedir atestado ideológico. E tem muita gente que vota no Bolsonaro e que me apoia nessa eleição, porque independente de discordar do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista de uma eleição presidencial dos meus ideais, do que eu penso, enxerga em mim quem está mais preparado para superar os desafios dessa cidade, que são desafios enormes, e para superar essa acomodação de Manaus com gestores mais ou menos. A gente olha para Curitiba, é uma cidade que fez uma opção pelo futuro faz anos, e está anos-luz na nossa frente. A gente olha para Florianópolis com gestores que estão colocando a cidade no futuro. A gente olha para Recife, para o João Campos, um governo moderno, um governo inclusivo, um governo inovador, criativo, e a gente é mais do mesmo, não sai do lugar e vai se acostumando com o que é ruim. O ônibus já demora tanto tempo que a gente já acostumou com o ônibus que demora. A alimentação escolar já é ruim há tanto tempo que a gente vai se acostumando. Eu acho que essa eleição não é uma eleição qualquer. Ela é uma chance de uma virada de página para escrever uma nova história para a cidade de Manaus. Candidato, queria falar um pouquinho sobre segurança pública. Falar um pouquinho sobre a questão de que a gente sabe que é uma atribuição do governo do Estado, uma atribuição estadual, mas ainda assim a gente tem falado bastante sobre segurança pública nessa eleição municipal e muitos candidatos apresentam propostas para contribuir. Como o município poderia contribuir, por exemplo, com a segurança pública? Uma dessas propostas é a questão da Guarda Municipal Armada, e tem proposta, inclusive, que trata, por exemplo, a Guarda Municipal como uma espécie de polícia municipal. Seria mais ou menos nessa questão, armando e com a presença dessa Guarda Municipal pela cidade, inclusive nas escolas. No seu plano de governo, o senhor fala sobre a presença da Guarda Municipal nas escolas, mas a gente queria saber a sua posição em relação, por exemplo, ao armamento dessa Guarda Municipal. Essa Guarda Municipal estaria armada, próximo às escolas? Como é que seria essa atuação? O que o senhor defende em relação à segurança pública na cidade de Manaus? Rafael, primeiro é importante dizer que a segurança pública vira tema da eleição de Manaus porque o governo do estado do Amazonas, do governador Wilson Lima, escolhido em pesquisa o pior governador do Brasil, e que tem um candidato que é o Roberto Cidade, presidente da Assembleia, que avaliza tudo que ele faz e que nunca exerceu a sua função de fiscalizá-lo, falhou em garantir segurança para a nossa cidade. A gente só está falando de segurança na eleição da prefeitura porque o governo do estado, que é o responsável por segurança, falhou. Primeiro, vamos partir dessa premissa. Segundo, a prefeitura nunca vai substituir o papel do governo do estado na política de segurança pública, porque ela não tem polícia. Nem polícia repressiva e ostensiva, que é a PM, e nem polícia investigativa e judiciária, que é a Polícia Civil. Ela tem uma guarda municipal, que foi criada inicialmente com a competência única e exclusiva de proteção patrimonial, mas que teve essa competência ampliada na Constituição e hoje pode fazer um trabalho de para-segurança pública, né? De apoio subsidiário à segurança pública. Se a legislação permite que a Guarda Municipal seja armada, que ela seja armada, com um treinamento adequado de quem vai trabalhar armado. Então, dar treinamento adequado e colocar a Guarda Municipal armada. O que nós defendemos em relação à escola, Rafael, é diferente. O que nós defendemos em relação à escola é a volta do vigilante para a porta da escola. Existiam vigilantes nas portas das escolas, tanto estaduais como municipais. Esses vigilantes foram trocados por uma empresa de câmeras. As câmeras filmam as ocorrências dentro de uma escola, mas têm um tempo de resposta muito lento. Elas resolvem a questão patrimonial. Se roubarem um computador de dentro da escola e for filmado, eles são obrigados a devolver o computador da escola. Agora, um dia desse, uma criança saindo da escola foi espancado pelos coleguinhas e morreu. A câmera não resolve isso. Outro dia, uma criança foi sequestrada de dentro da escola. A câmera não resolve isso. Se entrar um estranho na escola, a câmera não resolve. Se dois pais brigarem dentro da escola, a câmera não resolve. Se duas crianças brigarem dentro da escola, a câmera não resolve. Quem resolve isso é o vigilante. E nós vamos devolver os vigilantes para a porta da escola. E a Guarda Municipal, nós entendemos que ela tem que ser armada, mas que ela precisa estar nos espaços públicos de convivência coletiva.
precisa estar dentro dos terminais de ônibus, precisa estar dentro das linhas de ônibus que tem mais ocorrências de assalto. Nós temos linhas de ônibus em Manaus que tem mais de 30 ocorrências de assalto só esse ano. O que precisa para colocar um guarda municipal dentro dessa linha de ônibus? Ou para colocar um PM dentro dessa linha de ônibus? Nós temos um problema grave hoje. O governador e o prefeito, Davi Almeida e Wilson Lima, até ontem eram aliados. Agora estão separados na eleição. E aí eles resolveram que, por conta da briga deles, você não pode interligar as câmeras que estão dentro dos ônibus ao sistema do CIOPS. Aí as câmeras de dentro dos ônibus mandam a imagem para o Sinetran. Tá bom, o Sinetran vai fazer o quê com essas imagens? O quê? O Sinetran fica lá assistindo o Big Brother do assalto dentro dos ônibus. As câmeras de dentro dos ônibus têm que estar ligadas ao CIOPS, porque você tem uma regra na criminologia, que é a regra de 80-20. 80% dos crimes, de determinados crimes, são cometidos pelos mesmos 20% dos criminosos. Então, 80% dos assaltos de ônibus são cometidos pelos mesmos 20% assaltantes de ônibus. Se o CIOPS tem a fotografia dessas pessoas, se o CIOPS tem a fotografia de um fugitivo, tem a fotografia de um fichado, quando ele entra no ônibus, você já notifica a viatura mais próxima e ela aborda. E você tem um tempo de resposta mais rápido. Por isso que não é papel de prefeito fazer oposição ao governador. Isso não é papel de prefeito, isso é papel de deputado de oposição e de político de oposição. E Manaus representa mais de 50% da população do estado do Amazonas e mais de 90% da economia. Manaus não pede, Manaus exige do governador. O prefeito não pode ser um opositor do governador, porque não é papel dele, e nem um capacho do governador. Por isso que não serve nem o Davi nem o Roberto Cidade, porque trocar o ruim pelo ruim. E trocar o ruim pelo ruim não é mudança. Nós precisamos de uma mudança de verdade, de um prefeito que tenha autoridade para cobrar e para dialogar com o governador para que eles cumpram as suas funções e os seus deveres com a cidade de Manaus, porque Manaus é a cidade mais importante do estado do Amazonas. Manaus não pede, Manaus exige. Candidato, falando agora sobre o Centro Histórico de Manaus, o senhor cita a regularização de imóveis com segurança jurídica para proprietários e facilitação de investimento em melhoria. Como seria viabilizada essa proposta? E ainda sobre o centro, como resolver a questão das pessoas em situação de rua e vício de drogas? Jenny, nós criamos um programa que chama AME Centro. E esse programa de centro é um guarda-chuva de uma série de ações. A primeira ação, ela é uma ação de zeladoria. Parece tão óbvio, né? Mas nos últimos tempos a gente precisa dizer o óbvio. Nós precisamos de um grupo, de uma força-tarefa de zeladoria que todo dia cuide do centro, que todo dia limpe, que todo dia recolha o lixo, que todo dia lave, que todo dia conserte o que quebrou, que todo dia troque a lata de lixo que quebraram, que todo dia conserte o banco da praça que quebraram, que todo dia pinte a praça que picharam. Então, o primeiro trabalho é de zeladoria. O segundo trabalho é de estímulo à abertura de novos negócios no centro. Revitalização de prédios e abertura de novos negócios. Para isso, nós vamos criar uma força-tarefa que vai dar prioridade nos processos de licenciamento, tanto de revitalização de prédios, como de abertura de novos negócios no centro histórico. Priorizando negócios na área do entretenimento, na área da arte, na área da cultura, na área do turismo e do comércio, porque é uma tradição do centro a atividade comercial. Em relação às pessoas em situação de rua, é importante lembrar que os Correios está em processo de negociação com a pastoral das pessoas de rua que funciona ali na Matriz, para que aquele antigo prédio dos Correios seja um centro de atendimento das pessoas de rua. Porque nós não podemos entender que aquilo ali é só um caso de polícia. É também um caso de polícia, mas é um caso de assistência social, é um caso de saúde pública e nós temos que tratar de forma multidisciplinar. O único espaço de atenção às pessoas em situação de rua da cidade de Manaus funciona em Petrópolis. Como é que o cara que mora no centro vai para Petrópolis ter um atendimento? Isso não tem nenhum cabimento. Então, nós vamos também cuidar disso, entendendo que parte daquelas pessoas nós precisamos recuperar. Nós não podemos desistir das pessoas. Ah, todo mundo é bandido, todo mundo é criminoso, põe todo mundo dentro de um caminhão, leva para a penitenciária. Daqui a um mês, tem outras pessoas ali.
Então, é um problema que exige medidas preventivas e medidas repressivas. Agora, o que é importante dizer, Diene? Por que essas pessoas elas estão na Praça da Matriz, não estão na Praça São Sebastião? Porque tem polícia na Praça São Sebastião? Não. Porque a Praça São Sebastião é limpa, iluminada, tem um comércio organizado. E isso chama as famílias e afasta os criminosos e os dependentes e as pessoas em situação de rua. Então, nós estabelecemos um plano dentro do AMI Centro que parte de uma ideia do Jaime Lerner, que talvez seja um dos maiores urbanistas do mundo, foi prefeito de Curitiba, que ele chama de acupuntura urbana, é você ir nos pontos certos. Nós identificamos as 7 principais praças do centro de Manaus e nós vamos copiar o modelo do Largo de São Sebastião para a Praça dos Remédios, para a Praça da Polícia, para ali para o Paço Municipal, para a Praça da Saudade. E se você olhar o Largo de São Sebastião, ele irradia a organização dele. Era só o Largo de São Sebastião, já tem ali um monte de hotel, já está subindo para Ferreira Pena, já está descendo para Lobo da Almada, porque a organização da praça irradia novos negócios, estimula novos negócios. Se eu faço isso em todas as praças, isso vai irradiando até o ponto em que se encontram e a gente consegue organizar o nosso centro histórico de verdade. Acho que esse é um grande desafio, nós estamos muito entusiasmados. É certo que não dá para fazer isso só. Precisa de parceria. Parceria com o governo do Estado e, principalmente, parceria com o governo federal, o governo do presidente Lula. Candidato, vamos falar um pouquinho de opositores. Vamos. Há menos de um mês, o Metrópole, site de Brasília, publicou denúncias contra o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Aliás, vem publicando, continuamente, mas especificamente sobre o caso de pagamento de valores de fornecedores da prefeitura para parentes deles. Eu não vi o senhor se pronunciando sobre isso, posso ter deixado passar, eu queria saber sua opinião, como o senhor se posiciona. Afinal, são empresas que recebem mais de 30 milhões da prefeitura e fazem repasse para parentes do prefeito, agora, já na gestão dele, não faziam antes, e o prefeito, aqui na entrevista conosco, disse que ele não via crime nisso. O que o senhor acha? Eu acho que tem uma coisa que é crime e tem uma coisa que são questões éticas, comportamentos éticos, comportamentos que não combinam com a vida pública. Paulo, eu tenho muito cuidado com tudo que envolve família. Por exemplo, eu até agora não falei e não pretendo falar na eleição que o Roberto Cidade tem 300 milhões de reais de contrato com o governo do Estado. Também empresas dele e de parente deles. Mas ele disputou a licitação, ele ganhou, não cabe a mim o julgamento disso. Acho que o Ministério Público tem que fazer o julgamento de todos esses contratos. Então, eu não gosto de entrar em coisas que interferem em família. Acho que tudo que é denúncia, que tem a ver com mau uso de dinheiro público, precisa ser fiscalizado pelos órgãos de controle e eu tenho certeza que o Ministério Público vai fiscalizar tanto isso, como fiscalizar os contratos estaduais e qualquer outro. Tem alguma pergunta ainda que queira fazer? Então, o senhor não pretende não se pronunciar, não falar nada sobre essas denúncias? Não, eu estou me pronunciando. Não, mas... Eu estou me pronunciando dizendo que de uma acho... forma muito neutra. Eu estou me pronunciando dizendo que acho que não é correto que se eu fosse prefeito, as pessoas do meu entorno não teriam contratos com empresas contratadas pela prefeitura e estou dizendo, por outro lado, que quando eu for prefeito, ninguém da minha família terá contrato com a prefeitura. Portanto, estou criticando a conduta do Davi Almeida de que empresas contratadas pela prefeitura passam dinheiro para pessoas do entorno dele e estou criticando a conduta do candidato Roberto Cidade, que tem mais de 300 milhões de reais com um governo que ele deveria fiscalizar. E não pode fiscalizar porque ele é fornecedor do governo. Então, aí tem um limiar que não é uma questão legal, é uma questão ética. E eu acho que isso tem que ser avaliado pelos órgãos de controle. Minha posição é muito clara quanto a isso. Muito bem. Temos alguns minutinhos ainda. Eu queria perguntar um pouco agora, candidato, sobre a questão, e é um assunto que eu já perguntei anteriormente, inclusive no debate da Band, nossa parceira Band TV, que é a questão ambiental e a questão de bem-estar da cidade. Eu sei que a gente tem discutido coisas muito básicas para a cidade, porque infelizmente elas são necessárias de serem discutidas. Mas ainda assim, eu acho importante que a gente pergunte, por exemplo, como é que a cidade de Manaus pode ser uma cidade mais acolhedora para as pessoas que vivem aqui. A impressão que a gente tem hoje, cobrindo o dia a dia, é que a gente vive num bloco de concreto no meio da floresta amazônica.
é uma cidade das menos arborizadas do país, estando na floresta amazônica. Como que o senhor pretende resolver essa situação, trabalhar essa situação, seja a curto prazo, que eu sei que não é fácil, ou a médio e longo prazo, mas há um plano para a criação de novos espaços que possam ser ilhas de combate ao calor, por exemplo, tendo espaços arborizados, espaços gratuitos para as pessoas terem o lazer. Hoje, quando alguém quer sair em Manaus para fazer alguma coisa, tem que ir para um shopping, vai ter que gastar, vai ter que fazer, enfim. Nós não temos espaços como outras grandes cidades têm. E eu queria saber do senhor qual é o plano para isso dialogar também, por exemplo, com a questão do lixo, do combate às lixeiras irregulares, em relação ao aterro sanitário de Manaus, em relação à sujeira nos igarapés. Rafael, Manaus é a segunda capital menos arborizada do Brasil, por inusitado que pareça, né? A capital do estado do Amazonas. E por inusitado que pareça, nós só temos mais árvores do que Belém do Pará, que é outra capital também na região amazônica. Isso é um absurdo, uma insanidade. E aí, quando a prefeitura faz um parque, que é o parque lá Gigantes da Floresta, ela faz um parque sem nenhuma árvore. A única árvore que tem lá é artificial, né? Uma árvore lá toda colorida, verdinha. Então, acho que nós precisamos, primeiro, plantar árvores. Medellín baixou em 2 graus a sensação térmica da cidade, plantando 880 mil árvores. Mas tem que plantar, tem que cuidar. Nas grandes vias, nós temos que fazer o que eles chamam de corredores verdes, porque você planta árvores, elas se encontram e acabam fazendo uma sombra permanente naquela área. Acho que esse é um esforço que a gente precisa e vai fazer. Em relação a resíduos sólidos, não é só evitar jogar lixo no igarapé. É evitar jogar lixo na lixeira. O problema é que a lixeira virou um grande negócio. Quanto mais lixo mandar, mais eles ganham dinheiro. E nós vamos fazer um trabalho de troca de lixo reciclável e reutilizável por uma moeda social. Nós vamos fazer isso dentro das escolas para que as nossas crianças cresçam com uma nova cultura ambiental. Nós vamos estimular a economia local, porque a moeda social vai circular só no mercado do bairro. E nós vamos diminuir a quantidade de resíduos sólidos, tanto dentro dos igarapés como no próprio aterro sanitário, que, por sinal, precisa ser licitado urgentemente, porque é óbvio que esse aterro que existe não tem mais condições de receber lixo na cidade de Manaus. Então, é um trabalho conjunto. Além do mais, nós vamos usar a criatividade. Prédios que não têm estação de tratamento, nós vamos trocar a estação de tratamento por desconto no IPTU. IPTU é um imposto antipático, que se a gente trocar por serviço, a gente consegue ser muito mais efetivo com ele. Bom, a gente tem então o encerramento do tempo de entrevista de 40 minutos. Eu peço para que o Thiago Pantoja, nosso operador da live, coloque o tempo de 1 minuto, então, agora para considerações finais, ou para concluir essa resposta, ou alguma outra que queira tratar, e também para falar diretamente com o público, valendo a partir de agora, candidato. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de falar com a cidade de Manaus, é sempre uma alegria para mim, e quero falar de mudança, mas de uma mudança verdadeira. Trocar o ruim pelo ruim não é mudar. Trocar o prefeito, que é responsável pela fila na porta das UBSs, pelo candidato do governador, que é responsável pela fila do CISREG, não é mudar nada. Trocar o prefeito, que aumentou o IPTU, pelo candidato do governador, que aumentou o ICMS e o IPVA, não é mudar nada. É mudar de verdade. É mudar para que a população de Manaus tenha o pezinho de meia, que vai dar bolsa, fardamento, material didático, exame médico para as nossas crianças. É mudar para que as UBSs tenham horário de funcionamento estendido, tenham segurança e proteção dos profissionais e dos usuários. É criar a Zona Franca Digital para que a gente possa ter um novo vetor de desenvolvimento da nossa região. É mudar para criar o Hospital do Idoso. Eu acredito nisso e por isso peço o seu voto em Marcelo Ramos e Luiz Castro, mudança de verdade.